lá, pessoal. 2 de setembro de 2022, oitavo ano D, a gente vai fazer a correção da atividade da unidade 2. Abram a apostila de vocês na página 230. Pessoal, eu vou vou olhar o caderno de vocês no dia da prova, senão eu acabo perdendo muito tempo, tá? O pessoal estava perguntando a respeito das atividades. No dia da prova, vou dar uma olhada aquilo que eu fiz na última prova, né? Olhar o caderno, olhar as atividades. Então, abre aí a apostila na página 230. A questão 1 foi feita em sala, né? Bom, pessoal, para resolver essas coisas, eu até vou copiar aqui. Invariavelmente, a gente usa essa tabelinha aqui, ó. Tá? Vocês já têm no caderno, ou deveriam ter pelo menos. Essa tabela é uma tabela de conversão de volume. Deixa eu ver o que aconteceu aqui que travou. Volume para capacidade. Sempre que você tiver metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e qualquer metragem cúbica, você está falando de volume. A partir do momento que você tem litro, mililitro, decalitro, centilitro, quilolitro, o que for, aí você está trabalhando com capacidade, tá? Além disso, nós fizemos uma outra relação aqui, que era a seguinte: 1 litro foi aquele desenho que eu fiz, né? Aquele cubo, 1000 centímetros cúbicos, tá? Só para ficar bonitinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai ficar bonitinho, não. Quase bom, mas não ficou bom. Mais ou menos. Ok? Bom, por que eu estou fazendo isso daqui? Invariavelmente, até tem uma das questões do livro que precisa ser corrigida, que tem um erro grave ali na correção do livro, tá? Bora lá. Eu gravo, não sei, mas está erradinho, a gente precisa consertar. Então, a questão 2 desse jogo rápido. Transforme as unidades de medidas solicitadas, ponto, né? Então, aqui a gente vai transformar 5 metros cúbicos em litros, ok? Alguns cálculos, pessoal, você faz de cabeça. Por exemplo, olhando a tabelinha aqui, ó, 1 metro cúbico, 1000 litros. 5 metros cúbicos, 5.000 litros. Tá certo? Então, a questão A, 5.000 litros. Fácil demais. Questão B, decímetro cúbico. Certamente, quando está decímetro cúbico, é o mais fácil. Se você olhar lá na tabela, 1 dm, 1 L. Ou seja, você troca o dm por L e está tudo certo. É 1 por 1. Então, se aqui na letra B está 2,96 decímetros cúbicos em litros, é só tirar esse decímetro cúbico e colocar litros. Continua sendo 2,96 litros. Tranquilo? Letra C. Talvez a letra C precise de um pouquinho mais de cálculo, mas assim mesmo, dependendo, você consegue fazer. Dá 0,4 litros em centímetros cúbicos. Então, se você vir para cá, ó, litros, não tem aqui nessa tabela, não tem centímetros cúbicos. Vamos lá. Então, o que está pedindo? Deixa eu copiar. Acho que vai ser mais fácil. Voltar lá na apostila. Copiar. A letra D eu vou ter que corrigir o livro. A letra D do livro é que está errado. Letra C. Vou deixar grandão assim. Dá uma diminuidinha.
Bom, vamos lá. O que a gente faz aqui, pessoal, regra de 3. Então, ó, litros para centímetros cúbicos. Litros, centímetros cúbicos. Então, 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 0,4 litros. Tem que colocar litro debaixo de litros. Quantos centímetros cúbicos são? Aí você multiplica aqui, né? Deixa um pouquinho mais para baixo. Vai ficar 1 vezes x. 1000 vezes 0,4. Multiplicar por 1000 é fácil. Você vai andar 3 casas, porque são 3 zeros. Essa vírgula tem que andar 3 casas. 1, 2, 3 casas. Aí vem a vírgula. Sobre isso aqui, o que foi isso? Coloca 0. Tá? Então ficaria 400,0 ou simplesmente 400. 400 o quê? Centímetros cúbicos. O x está embaixo do centímetro. Então, centímetros cúbicos. Essa é a resposta. E a do livro lá também está correta. Tá? Nessa daqui. Na letra D eu vou ter que refazer porque está errada. Copiaram? Corrigiram? Bora lá, letra D. Também vou copiar. E aqui tem o seguinte, pessoal. Eu vou transformar ele de ml para dml, né? Para decímetro cúbico. Decímetro cúbico, pela tabelinha, decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro, né? 1 decímetro, 1 litro. Então eu vou transformar primeiro para litro. Tá? Aliás, não, vou transformar para decímetro cúbico para litro. Agora fiquei na dúvida. Transformar em litro. Acho que vai ficar mais fácil. Mas deixa eu explicar por que não dá isso daqui, ó. A resposta do livro está errada. Não sei o que ele pensou aqui, mas está errado. Vamos lá. Vamos entender o que é 18,906 ml. Eu acho que o erro provavelmente está aqui. Ele pensou uma coisa e escreveu outra. 18,906 ml. Certo? Acho que todo mundo já viu aqueles remédios de xarope, alguma coisa que vem um copinho de medida. Aquele copinho cabe 10 ml. Certo? 10 ml. 18 ml, um pouquinho menos do que 2 copinhos. Certo? Então, o livro está dizendo que cabe naqueles 2 copinhos 18.000 litros. Não tem lógica, né? A resposta do livro aqui, ó, 18.906 litros. Para caber naqueles 2 copinhos? Não dá não, né? Então tem um erro aqui, ó. Não, às vezes o professor de matemática erra. É raro, a gente é quase perfeito. Aí a habilidade já foi embora. Mas a gente erra de vez em quando. Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho que transformar isso daqui em decímetro cúbico, e decímetro cúbico é a mesma coisa que litros. Em vez de eu usar a regra de 3, deixa eu até pegar lá no livro. Eu vou tentar fazer aqui, qualquer coisa a gente pega lá no livro. Porque tem assim, ó, tem o litro, depois do litro tem o decalitro, depois do decalitro tem o centilitro, depois do centilitro tem o mililitros, que é o que está aqui, ó. Então, 18,906. Eu devia ter colocado mais espaçado. Vocês lembram que toda vez que eu vou andar para a esquerda, eu falei que o número diminui? Então aqui ficaria 1,8906. Diminuiu, era 18, ficou 1. Quando vem para cá, eu tenho que diminuir de novo. Quando vem para cá, mais uma vez, então vai ter que aumentar um 0 ali, ó.
E acontece que litros e decímetros cúbicos são a mesma coisa. Então, na verdade, está aqui a resposta, ó. 0,0189006. No caso, decímetro cúbico. Se quisesse colocar litro, dava na mesma, tá? De novo, eu acho que ele se enganou, pensou que era 1000, ou então era litros para transformar em decímetro cúbico, alguma coisa assim, tá? Ficou meio do jeito que está aqui, não está certo não. Quer dizer, essa é a resposta, não é aquela lá. Tranquilo, gente? Vamos voltar lá para a apostila. Agora na página 231. É isso? Foi pedido para fazer esse daqui? De qualquer forma, pessoal, presta atenção. 1 metro cúbico de capacidade. Quanto que tem de litros d'água? Tá ali na tabelinha, ó. 1 metro cúbico, 1000 litros. Acabou. Tá? Pode fazer direto essas contas. Em capacidade, medidas de capacidade, invariavelmente, muitas dessas contas a gente faz de cabeça. Igual essa daqui, ó. 5 metros cúbicos é 1 litro. Em litros. 1 metro cúbico, 1000 litros. 5 metros cúbicos, 5.000 litros. Fácil. Não precisa ficar fazendo muita conta, regra de 3. Eventualmente, quando tem vírgula e a gente fica meio na dúvida, usa a regra de 3 que dá certo. Seguindo agora na página 233. Aqui. Essa resposta aqui do livro, ela não é que ela esteja errada, mas ela está incompleta. Eu vou copiar e fazer essa questão, que essa questão aqui ela traz junto consigo uma aprendizagem interessante. Só reparem aqui que a resposta do livro está 73 metros cúbicos. Já vou explicar por que eu estou falando que ela está incompleta. Então copiei. Vamos lá pro nosso caderninho aqui. Colado. Em uma unidade do Corpo de Bombeiros existem 3 reservatórios utilizados para armazenamento de água, todos em formato cúbico. Informação importante aqui, ó. Formato cúbico. Então, o que é o formato cúbico? Todas as arestas, altura, comprimento, largura, profundidade, todos eles têm o mesmo tamanho. Como é que eu sei? Porque está falando que é um cubo. O primeiro reservatório cúbico tem arestas igual a 1. Isso significa que tem uma caixinha d'água lá no formato de um quadrado. Não precisa ficar bonito, eu só quero que vocês entendam. Então tem um reservatório lá no formato cúbico de 1 por 1 por 1, certo? O segundo reservatório de 2 metros, então tem uma outra caixa. De novo, repetindo, não é para ficar bonito, é só para vocês entenderem. 2 por 2 por 2. E um terceiro reservatório de 4 metros. Então ele seria 4 por 4 por 4. Ok? Vamos lá. Qual a capacidade? Pessoal, sempre que falar capacidade, significa que a resposta tem que estar em litros ou mililitros. Sempre que falar volume, a resposta vai estar em metros cúbicos, centímetros cúbicos, alguma coisa assim. Volume é metragem, capacidade é litragem. Guardem isso, tá?
Então vamos lá, como que funciona isso daqui? Qual a capacidade total dos reservatórios dessa unidade de Corpo de Bombeiros? A gente vai fazer a conta da seguinte forma, estou sem espaço. Vamos lá. Cor do papel, vocês preferem a cor funda, preta, né? Vou só pegar esses desenhos aqui para me ajudar. Se bem que aqui eu já conseguiria fazer. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, vamos nós. Pessoal, presta atenção. Essa nomenclatura que eu vou colocar aqui, ela pode ser diferente, tá? Eu coloquei V1, por quê? Volume da primeira caixa, só para eu saber. Ela vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 1. Quanto que dá? 1. 1 metro cúbico. Vamos deixar assim. Pessoal, isso daqui não é tão importante, é só para eu saber que é a primeira caixa. Ah, professor, eu só coloquei V. Ok, você conseguiu fazer a conta? Não tem problema não. Isso aqui é só para a gente entender. Volume da segunda caixa vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá? Boa, achei que alguém ia falar 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Volume da terceira caixa. 4 vezes 4 vezes 4, 64 metros cúbicos. E aí eu tenho o que? Volume total. Só somar isso aqui, tá? 64 com 8 dá 72, mais 1, 73. 73 metros cúbicos. O livro parou aqui e está errado. Não é que está errado, é que está incompleto. Por que está incompleto? Porque ele perguntou capacidade. Capacidade é litros. Isso daqui, até o próprio nome diz aqui, ó, volume. Isso daqui é volume. Deixa eu apagar um pouquinho só aqui. Volume. Para transformar em capacidade, dá para fazer aqui de cabeça, mas vamos lá. É aquela continha assim, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Justamente daquela tabelinha que eu colei aqui, ó. Aquela linha que eu fiz a mais, não, aqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. É isso que eu estou usando. Se eu tenho 73 metros cúbicos, quanto que eu vou ter de litro? Multiplica em cruz, você vai chegar à conclusão que é de 73 mil litros. E aí sim eu tenho a resposta em capacidade. Litros. Isso daqui ficou feio, mas não queria que ficasse reto também. Isso aqui é a capacidade. Importante que vocês entendam a diferença de volume para capacidade. Volume é metragem, capacidade, litragem. Ok? Questão. Estão copiando? Estralou tudo, tô ficando velho. Vamos lá. Questão 2, pessoal, é de um cilindro. Não sei se há necessidade de fazer a conta, vocês vão se há ou não. Vou passar lá pro livro. Eu já passei ela? Espera aí que ficou doidão meu... Achei, cadê? 2, aqui. Esse? A caixa d'água da casa de Rafaela tem a forma de um cilindro reto. Cilindro, né? Então, vai ter que usar aquela fórmula que é π vezes r ao quadrado vezes h. Cilindro é um círculo, né? Um círculo para cima. Ok? Bom, volume então, π vezes r ao quadrado. Vamos só terminar de ler.
com altura de 2 metros, a base é um círculo de 3 metros. Por isso que ele colocou aqui 1,5. Por que, professor? 3 e 1,5, o que tem a ver? 3 metros de diâmetro. A conta está feita com raio, significa que o raio é a metade do diâmetro. Então, por isso que ele colocou aqui 1,5, tá? Tranquilo? (3,14). Tem algo de errado nessa fórmula aqui. O resultado está certo, mas a montagem aqui está errada, tá? É 1,5 ao quadrado vezes 2. Deixa eu fazer o desenho, já que eu estou fazendo aqui, senão vocês vão copiar errado. Vai ser necessário. A resposta está certa, mas a conta ali, a montagem está errada. Foi, vamos lá. Branco. Cilindro. A caixa d'água no formato de um cilindro. Então tem um círculo em cima, tem um círculo embaixo, e isso aqui é o tal do cilindro, tá? Ele tem 2 metros de altura, 3 metros de diâmetro. Isso significa que o raio é 1,5. E aí é que vem aquela fórmula: área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Essa é a fórmula do volume. Sempre que for cilindro, você vai usar isso aqui. E aí você vai trocando, e aqui que está o erro lá no livro, tá? 3,14 ele colocou. R ao quadrado é 1,5 ao quadrado, vezes a altura, 2, tá? Então é isso daqui que tinha um errinho ali, tinha um 3 aqui, vezes 1,5, estava estranho. Então o volume vai ser 3,14 vezes 2,25, 1,5 vezes 1,5, tá? E aí, o resultado final dele está certo, que dá 14,13 ou 13,14? 14,13. Se você fizer essa conta, eu já fiz algumas vezes, dá isso aqui mesmo, tá? Só que isso aqui é metros cúbicos. Isso aqui é volume. Ele está perguntando capacidade. Se ele está perguntando capacidade, eu tenho que transformar isso daqui, em litros. E aí vem aquela história: 1 metro cúbico são 1000 litros. Mas eu tenho 14,13 metros cúbicos. Quantos litros são? Multiplica em cruz, você vai ter que o resultado vai ser 14,13 vezes 1000, ou 1000 vezes isso daí. Multiplicar por 1000, multiplicar por 10, multiplicar por 100, números assim que terminam com zero, é só você andar com a vírgula. No caso, quando multiplica, aumenta o número. Quando divide, diminui. Então eu vou ter que aumentar esse número. 1 casa, 2 casas, 3 casas. X vai ser igual 1, 4, 1, 3, mais uma casa aqui, ó. Tá? E aí eu tenho litros. Ok? Dúvidas, pessoal? Todos os demais exercícios, eles são relativamente fáceis, tá? Muitos deles a fazer de cabeça. Por exemplo, tem todo enunciado aqui, mas ele pede para transformar 45 metros cúbicos em litros. 1 metro cúbico, 1000 litros. 45 metros cúbicos, 45 mil litros. Dá para fazer diretão. Questão 4. Só é o contrário, né? Agora ele dá em litros
e quer em metros cúbicos. Ele dá a capacidade, ele quer em metragem, que é em volume, tá? Então, 1.000 litros, 1 metro cúbico, 84 mil litros, 84 metros cúbicos. Tá aqui. Dúvidas? Alguma questão? Essa daqui, pessoal, nem é de capacidade nem de volume, é de porcentagem. Então você faria assim, ó, 40 mil representa 100%, 85%, quantos litros são? Tá? Vai dar aí 34 mil litros. Tranquilo? Regra de 3, tá? Porcentagem. Aqui, quando é decímetro cúbico, é só você trocar por litros. Então, 71,6 litros. Só usando a pergunta aí, tipo, se eu quisesse botar 71,600, pode? Pode. Não está errado, não. É que assim, depois da vírgula, antes da vírgula, se eu ficar colocando 0,7, não ia mudar nada, né? 0,71. Tá? Depois da vírgula aqui, para a direita, né? Nas casas decimais, se acrescentar 0, não vai mudar nada também. Pode ser. Aqui, ó. 1 metro cúbico é 1.000. 1,5, 1.500. Acho que é fácil, né? Cuidado só para não colocar 15 mil. Que aí 15 mil seria 15 metros cúbicos, né? 1,5, 1.500 litros. 27 metros cúbicos, 27 mil litros. Como eu disse, essas outras continhas aqui, elas são bem mais fáceis. Centímetro cúbico. Essa daqui, toda vez que eu vou fazer, eu tenho que usar a regra de 3. Justamente, 86, deixa eu fazer ela. Então, assim, não é porque toda conta que a gente, dá para fazer, é fácil. Tem algumas continhas que enchem o saco. Você não consegue fazer direto, não pode ter preguiça. Tá? Então, 86 centímetros cúbicos para litros. Veja bem, vou voltar lá naquela tabelinha, naquela linha que eu acrescentei a mais. Nessa daqui, ó, que eu tenho litros e centímetros cúbicos. É justamente o que eu tenho aqui, ó. Centímetros cúbicos, eu quero litros. Então, o que a gente viu foi o seguinte: 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 86 centímetros cúbicos, quantos litros são? Multiplicando em cruz, eu vou ter 1000x é igual a 86. X vai ser igual a 86 dividido por 1.000. E aí aquela historinha que eu falo sempre para vocês. Se você multiplica, o número aumenta. Se você divide, o número diminui. Então tem 86 aqui. Se eu vou dividir por 1.000, eu tenho que andar com a vírgula. Tem uma vírgula aqui, ó, vírgula 00, né? Eu tenho que andar com ela 3 casas. Dos 3 zerinhos aqui, ó. Então, 1, 2 casas, 3 casas. Aí vem a vírgula. E aí você só acrescenta 0 aqui, ó. O resultado dessa divisão, 0,086. Ok? No caso, 0,86 litros. Conferido? Vamos descer mais um pouquinho. Questão 2. 38 metros cúbicos, 38 mil litros. Questão 3. Cubo. Aqui está em centímetros, foi transformado em metros. E aí só como é cubo, todos os lados são iguais, né? Comprimento, altura e profundidade. Então 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Está perguntando capacidade, então ele passou de metros cúbicos, ele passou para litros. Ok? Questão 4.
3.000 metros cúbicos, você vai ter que multiplicar por 1.000, vai dar 3 milhões de litros. Sendo assim, terminamos nossa correção. Vamos a assunto novo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu pegar uma página nova. Daqui a pouco. Deixa eu lembrar aqui. Na última aula nós paramos... Sim, eu sei, mas qual gráfico? Tá, então vamos gráfico de setores. Professor, como é que a gente faz porcentagem de aumento de ambos assim, gráfico? Não sei. Depois eu tenho que ver a sua pergunta. Eu não estou entendendo a sua pergunta. É tipo quem é a B aqui da número 1 da página 243. Qual a É, porcentagem de aumento de vezes de 2008 por 2017? só fazer a conta de menos, né? Vai ser mesmo B? Na letra A ou letra B que você está falando? B. Na B é porcentagem. Você vai colocar 415 é 100%. Aí aumentou 522. Não. É. 522, quantos por cento são? Aí você multiplica em cruz. Ah, então Quatro- X vai ser o valor do... Da porcentagem. E como 500 é maior do que 400, ele aumentou mais de 100%. A resposta vai ter 100 e alguma coisa. 130, 120, alguma coisa assim. Tá? Vamos lá, gráfico de setores ou pizza, usado para comparar valores, visto que só um pouquinho, pessoal. Eu vou pegar o gráfico lá da apostila, tá? Vou copiar e colar aqui. A gente só vai calcular os graus. A gente não vai fazer esse gráfico. Cadê a apostila? Não, unidade 3. Aqui, esse aqui. Esses caras, hein? Obrigado. Tá bom. Ok. Pessoal, copiem isso daqui. Façam desenhos. Vocês têm compasso? Nada.
Deixa eu aproveitar lá, tem que ir no banheiro, já pego esse compasso, trago aqui. Eu vou trazer o médico. Vamos por vez, pessoal. Se sente bem confortável. Será que eu não vou copiar o texto? Eu acho que não. Que dia é hoje? Eu quero um. Tá onde? Achei. Se você quiser pegar o meu caminho. Ô, professor, tá gravando, tá? A gente não vai aparecer na foto. É da Maria Vitória. Ó, mas só tem um. Ah, ela vai ficar amanhã. Mais ou menos, cara. Ei, sai da minha cadeira. Ixi, Alex. Ele vai tirar um carro pro Alex. Ele vai te enredar, hein, Alex? Ele vai saber. Depois das medalhas. Já acabou nosso tempinho. Verdade, né? Até parece que o pessoal vai parar 2 horas pra assistir na aula dele. Caralho. Isso é Instagram. Tu não entendeu o que eu vou entender? Alex. Já que eu não vou fazer de aula. Pois, Alex. Olha o rosto perfeito de João Pedro. Caralho. Caralho. Caralho.
Cuidado. Tá tudo bem. Olha o pau. Vai, bicha. Pessoal, um passo, vou ficar devendo, porque está na sala da coordenação e eles estão em reunião. Daqui a pouco isso aqui vai ser útil. Não Agora deixaram você entrar no banheiro? É isso. é o banheiro na sala dos professores. Vamos lá. Ah, Então ele vai sair de novo. pronto, galera. Copiado? Professor, posso copiar? Tem alguém lá fora? Hã? Tem alguém lá fora? Não. Vai. Pessoal, aqui a questão é a seguinte. Se as duas correspondem 100%, né? O gráfico de setores, pessoal, ele tem uma limitação quanto a tempo. A gente teria que fazer vários gráficos se você marcar um período, igual a gente fez no gráfico da aula passada. Mas para você fazer uma comparação de algo fixo, alguma coisa assim que você quer comparar o agora, tá? Ele é muito bom. Por exemplo, aqui está falando a respeito de tipos de filme. Mas pegando esse gráfico e já até pegando o momento que nós temos, imagina assim que isso aqui fossem candidatos. Dá para falar que o candidato azul aqui ganhou a eleição. Ou está na frente na eleição. Porque ele é muito visual. A gente consegue ver os espaços que são maiores. Tá? O candidatinho que fosse o vermelho estava em último. Dá para ver, muito visível. Então o gráfico de setores, o gráfico de pizza, ele é justamente para isso. A gente fala gráfico de pizza justamente porque lembra fatias, né? Fatias de pizza, tá? A questão é, quantos graus tem aqui, ó? Quando eu for construir, tem a porcentagem. A porcentagem está aqui. Tá, 3%. Tá ali. 3%. Como que eu faço 3% na circunferência? É isso que a gente precisa aprender, tá? A volta inteira, pessoal. A volta inteira. Um círculo tem quantos graus? 360 graus representa 100%. Não é isso? A volta inteira, você não sei o que é 360. Sim, uma volta é 360 graus, né? Quem nunca ouviu aquela musiquinha 180, 180, 360? E ainda eles fazem rebolando, né? Rebola assim, é 180, 180, 180, aí uma volta inteira, 360. Vamos fazer a coreografia aqui na frente? Bora lá, todo mundo em pé, vamos rebolar então. Não? Desistiram? Então tá. Ok. Não quiseram ver o professor rebolando? Tá certo. Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui, gente. Tem gente... Sempre é o Pedro que tá falando junto comigo, alto? É. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, 360 graus é uma volta inteira. É o Juan e tem um outro lá também falando alto junto, né? 360... Putz, grilo, né? Termina de falar aí, gente. Depois eu dou aula. Tentar mais uma vez. 360 graus representa 100%. Mas eu não quero 100%. Eu não vou pintar a circunferência inteira. Eu quero representar 3%. 3% é quanto? Em graus. De novo, a gente faz aquela continha, gente. Guardem isso. Regras de 3 é uma ferramenta que a gente usa demais em matemática. Tá? Então vai ficar 100x é igual a 3 vezes 360.
O 100 vai passar dividindo. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 6 dá 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Dá para cortar um 0 aqui. Dividir por 10 é fácil, né? Ia ficar 10,8 graus. Como é graus... Ficou 3 vezes 6, tá? É o 3 da porcentagem. Isso. Como é graus, usa aproximação, tá? Quando vocês forem fazer a medição, vai dar 11 graus. Aí é só medir 11 graus. A gente tem então que isso aqui é 11 graus. Deixa eu fazer o seguinte. Para ficar mais fácil vocês entenderem, a gente vai fazer vários cálculos. Esse que é vermelhinho aqui, ó, 3%, eu vou colocar em vermelho, tá? Opa, vermelho. Esse daqui, o próximo que eu for fazer, vou fazer ele em verde. Vamos ver se vai aparecer. Vai. Tá? E aí, pessoal, presta atenção. Tem uma certa limitação, eu não achei nenhum aplicativo. Até aplicativo achei alguns, mas não é do jeito que eu queria. E eu tô sem transferidor de lousa, que é um transferidor grande que a gente usa para explicar como é que faz para medir graus na lousa. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que você tivesse essa tabelinha, você está com essa tabela e você tem que construir isso daqui, ó. O que você vai fazer? Você vai fazer uma circunferência, e aí você precisa medir... Tá difícil hoje, hein? De novo. E você precisa medir o tal dos 11 graus. Como é que a gente faz? Usa o transferidor. E eu tenho a impressão que poucos aqui saberiam fazer. O Juliano vai explicar para vocês como é que faz para calcular 11 graus. É porque você está falando, me atrapalhando. Eu começo a falar, você fala em cima. E eu olho para você para te chamar a atenção, para você parar, você ainda está olhando para trás e não presta atenção. Provavelmente você saiba calcular isso e sabe explicar para todo mundo. Por isso que você não está interessado. Nem o caderno está aberto. Vamos lá, pessoal. O transferidor funciona da seguinte forma. Vai ficar um pouquinho limitado, mas deixa eu escrever aqui. Transferidor online. Isso que é bom de computador, professor de matemática. Vou abrir uns 3 aqui, eu vejo qual que é o melhor. Do GeoGebra. Acho que o de GeoGebra vai ser o melhor. Esse aqui é um esquema. Deixa eu ver esse. Esse é ruim. Esse aqui. Consigo aumentar o zoom? Consigo. Pessoal, através disso aqui eu acho que eu consigo explicar um pouco melhor. Não vai ser perfeito, mas já vai dar para vocês terem uma ideia. Primeira coisa extremamente importante. Esse ponto central aqui, ó, na circunferência. Isso daqui, na circunferência, no transferidor, tal da régua redonda que vocês chamam, né? O nome correto é transferidor. Esse ponto aqui, ó, no transferidor, é como se fosse o zero de uma régua. Todo ângulo que eu for calcular, eu preciso posicionar esse ponto no início da onde eu quero medir. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, no transferidor, eu posicionaria bem nesse pontinho aqui, ó, bem no centro. Aí, o que eu tenho que fazer? Posicionar o zero no restante da reta. A gente costuma falar que é acompanhar essa régua aqui, ó. Então, eu tenho que posicionar, vou voltar lá, o centro do transferidor aqui e o zero do transferidor eu tenho que pôr nesse ponto inicial. Fazendo isso, eu estou fazendo essa primeira reta. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar lá.
Então, eu posiciono a reta no 0, virei lá o transferidor, certo? Aí eu vou marcar um ponto em cima do 11. Em cima do 11 aqui, ó, eu marco um pontinho. Marco um ponto. Tiro o transferidor, pego uma régua e ligo o ponto do centro até aqui. Seria isso daqui, ó. Deixa eu vir para cá. Então eu tenho uma reta. Eu tenho uma reta aqui. Posiciono o transferidor, meço 11 graus e faço um pontinho aqui assim, ó. Depois que eu fiz esse pontinho, aí eu pego a régua e ligo daqui até aqui, tá? Claro que como você está com um lápis, você não precisa riscar até assim ficar riscado. Você só marca onde está e aí você risca até onde você quer que fique riscado. Isso seria 11 graus, ok? Calculei aqui esse vermelho. Agora eu preciso calcular o verde, a animação. Eu vou apagar essa figura minha aqui. E vamos fazer o resto das contas. Está em verde, já está em verde. Mesmo esquema, pessoal. Do jeito que eu fiz um, eu faço todos. Então, 360 representa 100% da circunferência. 12%, quantos graus são? Então aqui eu vou ter 100x é igual a 12 vezes 360. O x vai ser igual o resultado dessa multiplicação dividido por 100. Vou pegar a calculadora aqui só para ir mais rápido. 12 vezes... Não, quanto? você não pode fazer praticamente 4 vezes 10,8? Que é dá 12%. Daí seria o valor da hora. Tá, quanto que dá o grau? Pode ter nosso conta, ver? Não. Queria que você explicasse para mim. Tipo assim, ó. Se o de 3% deu praticamente 11, né? Eu falo se você pegar o... Ah, sim, pode. Não é um ideal, mas pode. Entendi agora. 12 vezes, já eu explico para o resto da sala o que ele falou. 12 vezes 360. 4.320. Tá? Aí eu vou dividir por 100, vai dar 43,2. Como eu estou falando de graus, o ideal é trabalhar com valores inteiros. 43, aproximadamente 43 graus. O de cima eu arredondei para cima, né? Esse aqui eu estou arredondando para baixo. Geralmente acontece isso. Ou seja, esse espacinho aqui, ó, é 43 graus. Deixa eu só terminar e daí eu explico o que o Bruno falou. Cadê? Aqui. Então, ó, aqui já tinha 11 graus. Você vai ter que medir de novo. Então, você vai ter que pegar, fazer a nova reta, posicionar o 0 nesse espacinho aqui. E a partir daqui, você medir 43 graus. Tá? 53, 52, 43 graus. Tá? Então, você teria que mudar o transferidor, pegar essa nova reta, transformar ela em 0. E a partir dessa medida, medir 43 graus e não 44 aqui. Tá? O que ele estava falando é o seguinte, nós tínhamos calculado 3 graus. Aliás, 3%. 12% é 4 vezes isso. Então, se você pegar essa medida aqui, ó, e multiplicar por 4, você vai chegar nessa daqui. Poderia fazer. É que assim, agora é 33%. Como que você faz aí? E usar uma outra conta. É.
Então, mas pode fazer sim, dá certo, funciona. Só que daí não usa o valor aproximado, tá? Usa o valor exato. Senão ficaria 44% aqui no outro. Mas pode sim. Dúvidas, galera? Conseguiram entender aqui como que cheguei no 43? A volta inteira é 360. Aí você pega a porcentagem. A volta inteira, 360, representa 100%. 33%, quantos graus são? Laranja agora, né? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Aparece. A gente vai medir esse, vai fazer o cálculo desse daí, ó. 360 representa 100%. 33%, quantos graus são? De novo a mesma conta. 100x é igual a 33 vezes 360. X vai ser igual, aqui a parte de baixo vai ser dividido por 100, já que eu estou pegando calculadora, 33 vezes 360. 11.880. Tá? Mesma historinha, corta zero, vai ficar, a medida exata seria 118,8, tá? Ou aproximadamente 119 graus. Só agora deixa eu te perguntar outra dúvida aí. Oi. Se eu somar todos os gráficos que já deu, deve fazer menos de 360, vai dar o valor do outro, né? Sim, eu ia falar justamente isso, é como eu vou fazer. Vamos lá. De novo, vou explicar a ideia do Bruno aqui, que é uma ideia boa, inclusive eu vou usar essa ideia. Esse último valor, pessoal, você pode fazer 360 igual a 100%, 52%, quantos graus são? Usa a regra de 3 e vai, tá? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu tenho que fechar o círculo. Então, se eu pegar 360 e ir tirando isso daqui, eu chego nessa daqui. Eu posso somar isso daqui, vai dar 173. 11 mais 43 dá 54. 54 mais 119 vai dar 173. Tá? Faço 360 menos 173. Chego nesse grau. Ou faço assim, ó, pego 360 e vou fazendo um por um. Menos 11, menos 43, menos 119. Deu 187. Qual que é a ideia aqui, ó? Se eu somar todos esses ângulos, cadê? Zerei. Se eu pegar 187, o azulzinho, mais, não vezes, mais 11, mais 43, mais 119, ele tem que fechar em 360, que é uma volta. Tá lá, 360. Tá? E esses gráficos aqui, gente, quando a gente vai construir, esse é o nosso ponto falho na aula de hoje, que a gente está sem material, a gente tem que calcular esses graus e medir eles. Tá? Por enquanto só ficam os cálculos aí para vocês. Terminem de copiar, não sei se já copiaram ou não. E a gente precisa construir, mas posso ir para frente? Não. Deixa eu puxar assim, que eu acho que cabe um pouquinho mais. Os graus, pessoal, vocês verem no transferidor, entre um espacinho e outro, ali um risquinho e outro, é muito pequeno. Então a gente costuma arredondar, tá? Assim, a não ser que você esteja trabalhando. Se for maior do que 5, pode arredondar mais para cima. Foi o caso aqui, ó. E se for de 5 para baixo, ele... Menor do que 5 fica igual. Se for igual a 5, isso, se for igual a 5, o número fica par. Vamos lá.
Digamos que deu 11,5. 11,5 e vamos ver que o outro deu 12,5. 12 não, deixa eu colocar 10,5. Certo? Esse daqui, ó, é 5. Como é que eu vou arredondar? Vai ficar 11 ou vai ficar 12? Ele fica par. E esse daqui? Ele fica par. Esse arredondou para cima. Esse aqui ficou igual. O número aqui tem que ficar par. O problema só é no 5, tá? Aí se for 4, 3, 2, ele fica igual. Se for 6, 7, 8, ele arredonda para cima. Tá bom. Copiado, galera? Terceiro gráfico. O terceiro e o quarto gráfico, a gente vai meio que fazer juntos. E vocês já vão entender por quê. Terceiro. Gráfico de barras. Vou escrever entre parênteses aqui, horizontal. Usado para comparações mais detalhadas. Ficou feio, meu Deus. Ai, o que eu fiz aqui? Misturou um pouquinho com horizontal ali, mas acho que dá para ver. Usado para comparações mais detalhadas, como, por exemplo, de período em período. Já explico tudo isso, hein? De período em período. Ponto. E já vou colocar o quarto aqui. Gráfico de colunas. Isso também? Isso também. Que graça. Matou o moleque ali. Você podia comer uma... Eu sou qual que é a diferença? Já vou mostrar. Um circo. Só tem que copiar os dois juntos? Sim. Do jeitinho que tá aqui. Olha, não dá. Tô com danado um espinho aqui. Passei a mão, doeu. Não consigo apertar ela. Vou pegar uma faca depois fazer uma cirurgia. Tô brincando. Foi?
que eu escrevi? Para? Onde tá passa aqui? Ali ele pensou que ali embaixo do 3. Embaixo do 3 é para. Aqui tá para, não é passa não. É meu R que tá feiozinho. Vamos lá. Pessoal muito crítico de para. Para. Ali Professor, e esse mudando a penal? Oi? Esse aí depois de mudando na 4. No 4? É, mudando. Mudando apenas. esse Tá vendo? entre Isso aspas é é o errado. quê? Apenas. Ops. Apenas. O que vocês leram aqui? Eu ia penal. Não, mas vocês não sabem a diferença de um S para um L? O cara faria isso. Aí nós chegamos no dia do mês de não cuspir, né? Foi, galera? É. Oi. Preciso. Acho que eu vou até abrir esse bagulho aqui. O primeiro passo, conseguiu no segundo. Se você fecha no outro, tá bom. Oi? Professor, como assim o senhor já tirou? Já vou voltar lá. Ih, só vai ter que ir lá pra avisar o nome. Aqui. Eu já volto lá, galera. Que eu quero explicar para vocês a diferença do gráfico de barra para o gráfico de colunas. E depois a gente vai fazer um gráfico também. No caso de colunas, que eu acho mais fácil do que de barras. Pessoal, presta bem atenção aqui. É só uma coisinha visual que eu quero que vocês entendam. Isso aqui é um gráfico de barras. Ele é na horizontal, certo? Se eu fizer isso daqui, ó. O gráfico de colunas. É só isso que muda, tá? Então veja bem. Esse é um gráfico, o gráfico de colunas e o gráfico de barras, ele é um gráfico meio que a gente chama assim, meio de coringa. Ele serve para tudo. Se você pega o gráfico de linhas ele só serve meio que para comparar período. Ó, tava assim lá no começo do ano, no meio do ano tá assim, agora aqui tá assim. Ó, melhorou. Tipo isso, tá? O gráfico de pizza, ele já pega um momento, você não consegue pegar um período de tempo. Ó, agora tá desse jeito, quem tá ganhando a eleição é tal. Tem ó, o gráfico aqui de pizza, esse setor vale mais. Esse tipo de gráfico, ele serve para tudo. Tanto para o período, quanto para foto do local. Ele é mais detalhado. E esse mais detalhado, ele às vezes é bom e às vezes é ruim. Porque ele tem informação demais. Então, por exemplo, se eu for fazer uma comparação bimestre a bimestre, nesse caso aqui, ele é o ideal. Mas se para mim só interessa, tipo assim, olha, o verde, ele começou pior, agora é que ele está melhorando. Tá? O vermelho, mesma coisa, ó. Começou pior, agora é que está melhorando. O azul está instável, ó. Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Então, se é para ver isso, o gráfico de linha é melhor. Agora, se você quer comparar bimestre por bimestre, esse é o gráfico melhor. Então, quando você for fazer um gráfico, se você estiver trabalhando lá numa editora e for bolar o gráfico para fazer, você tem que pensar em o que você quer passar para a pessoa que está lendo. Qual é a informação mais importante? É a visão do todo? É o que está crescendo? É o sentido? Não é? Por exemplo, gráfico da Covid, aqueles gráficos que a gente via que faziam um achatamento da coisa. Então ele ia mostrando uma tendência. Eu não entendi aquele gráfico. Sério? É que assim, aqui eu não tenho um gráfico com uma linha só. Mas a ideia... Deixa eu voltar... Em qual? A ideia dele... Será que tem gráfico de Covid aqui? Vamos ver se a gente... Gráfico da Covid no Brasil. Imagens. É mais ou menos assim, isso aqui, linha reta, subindo e descendo. Vamos pegar isso aqui, ó. Fala antigamente de... Ah, tá. Então aqui, ó.
O que é importante aqui a gente saber é essa tendência, ó. Começou a piorar, fica esperto. Coloca a máscara, não sai de casa, tenta ficar o máximo possível dentro de casa que o negócio do bicho está pegando. Começou a diminuir, pode dar uma relaxada, ficar um pouquinho mais tranquilo ou não. Mas a tendência aqui é que está aumentando, a tendência aqui é que está diminuindo. Ele não é um gráfico tão detalhado. Mas ele vai mostrando uma tendência, ó, está aumentando. Não, agora está diminuindo os casos. Opa, voltou a crescer, cuidado de novo, tá? Então, para esse tipo de gráfico, de linhas é o ideal. Essa é a, digamos assim, a ideia. Bom, voltando lá ao que vocês estavam querendo copiar, deixa eu aproveitar só uma coisinha aqui. Eu tinha aberto uma aula de vocês. Onde que está a aula de vocês? Foi a aula de 29/8. Só um pouquinho já libero lá para vocês copiarem. Aula de 9/8. Eu quero copiar um negócio aqui. 8º ano D. Cadê o 8º ano D? Cadê D aqui, gente? Sumiu? Deixa eu ver se é esse. É isso. É que eu quero copiar isso aqui. Editar. Errei. Editar, copiar. Foi. Prontinho, galera. Podem terminar de copiar. Inclusive, vou deixar assim, né? Copiaram? Deixa eu ficar um pouco em pé. Vem mais perto. Perna esquerda parece que dormiu. Foi, cara. Vai lá, você pode me dar. Eu também acho que sou. Só um pouquinho. Só uns 3 anos pra seguir. Vai lá, professor, só um pouquinho, moça. Eita, mas eu preciso contratar esse rapaz aí para ser o meu auxiliar da aula. Ah, faz isso, aí faz aquilo, não sei o que lá. Vai lá, vai lá. Não, ele quer ajudar. Isso aí, professor. Você é irônico. Professor, já. Já copiaram? Depois eu queria ver se eu conseguia acertar isso daqui. Mas outra hora eu mexo isso daqui. Eu sei que não tem jeito, mas não sei como. Vamos lá. Pessoal. Vicente, senhor, bom dia. Sim. A gente está com umas palavras em Libras. Se vocês tiverem interesse de estar aprendendo algumas letras e alguns números, você vai saber aqui colar, tá? Foi? Foi, obrigada. Agora eu vou ficar mais. Uma veia minha. É pra copiar esse exemplo. Sim. Sim. Copiaram? Professor, tô esperando o senhor colocar. De novo, cara, tá aqui meia hora. Até mexi com isso daqui, você tá esperando?
Ah, então, vamos fazer o seguinte, você para de conversar e começa a copiar, porque eu não vou ficar te esperando. A hora que você resolver ter aula, você copia, senão você não copia. Mas o senhor tava tirando e colocando. Gente, eu fui lá pra trás, eu fiquei esperando você copiar. Agora que eu sentei pra mexer, pra copiar, você quer copiar de novo? Tem que contratar você mesmo pra ensinar eu dar aula. Tirou licença mais uma vez? Sim. Ai, isso aí não importa, né? Aham, ainda bem que tá novinho, não vai estragar. Depois eles vão colar de novo. É, aquela fita, ela estraga a pintura. Tem que ser uma Tem outra uma fita fita. lá, ó, se quiser, se for pegar. É. Jura, tem até fita, né? É uma árvore. Copia de novo. Mais uma vez. São os mesmos dados, pessoal, do gráfico que a gente fez em linhas. Só que agora a gente vai fazer em colunas. Rapidinho. Às vezes já tem, né? É fêmea. Deixa eu ver que horas são. Ixi, não vai dar tempo. Pessoal, copiem até aí. Próxima aula a gente vai fazer a correção das atividades, tá? Foi passado na aula passada e hoje eu não vou colocar mais nenhum assunto, porque senão não vai dar tempo. Eu até trouxe os... Eu trouxe, né? Ou não? Eu trouxe os esquadros? Trouxe, tem que levar embora. Só copiem isso daqui, aí vocês podem guardar o material, tá? Já vou interromper a gravação.